Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Capítulo 1. A mitzvah mais importante. Saiba que a coisa mais importante no serviço a Hashem é Shalom Bait, paz no lar. O marido deve investir todos os seus esforços, pois essa é uma mitzvah com a qual ele está comprometido por toda a vida. Quando uma pessoa não desfruta de um casamento tranquilo, deve se dedicar o máximo possível a estudar, rezar e alcançar Shalom Bait. O pensamento equivocado de que atender às necessidades da esposa é uma perda de tempo, especialmente o tempo de estudar Torá, é comum. Mas vale o contrário. Shalom Bait é a mitzvah mais importante, o verdadeiro teste, um barômetro do serviço a Hashem, um projeto para a vida toda. Continuar solteiro. O objetivo de nossa vida é nos conectarmos a Hashem, sua Torá e seus mandamentos. Isso parece ser mais fácil quando se é solteiro, sem o jugo de uma esposa, filhos e sustento. Assim, poderíamos concluir que Hashem gostaria que continuássemos solteiros para que pudéssemos servi-lo sem interferências externas. Até mesmo o Talmud diz que o homem casado tem uma corda no pescoço, ou seja, uma grande responsabilidade. Mas Hashem não quer que continuemos solteiros. Hashem pune os filhos de Aarão, Nadav e Avihu, porque não se casaram, mesmo sendo considerados, de acordo com o Zohar, homens justos do nível de Moisés. O rei Ezequias, um sábio devoto e justo com alma de Mashiach, em cujo mérito todo o povo de Israel estudou Torá, recebeu uma sentença celeste de morte porque não havia se casado. A sentença só foi revogada quando ele se casou com a filha de Isaías. Isso nos leva à pergunta: por que o casamento é tão importante? Por que aqueles que não se casaram foram punidos tão severamente? Nadav, Avihu e Ezequiel queriam cumprir as mitzvot e estudar Torá sem perturbações, conectar-se a Hashem e desfrutar das elevadas alegrias espirituais do mundo vindouro neste mundo. Então por que Hashem exige que as pessoas se casem? A mitzvah de ter uma esposa e prover todas as suas necessidades não puxa o homem para este mundo material tão baixo? Eis a resposta: o propósito da criação, cumprimento da Torá e obtenção do Tikkun, correção da alma, só pode ser conseguido no contexto de um relacionamento conjugal com Shalom Bait. Portanto, o casamento não faz sentido sem Shalom Bait. Sem paz no lar, para que casar? Para que cometer transgressões e deixar a esposa infeliz? Já que o homem só pode alcançar o Tissim se está casado, se ele não se casa, torna-se supérfluo no mundo. Até pior, o mundo não pode ser completamente corrigido se o indivíduo não cumpre o seu propósito. Vamos desenvolver o conceito acima com a ajuda de duas parábolas que descrevem situações familiares. O santo celibato Shelita em sua juventude. O santo celibato Shelita decidiu que sua alma clamava por Torá. Ele concluiu que o melhor seria se manter solteiro e encontrar uma casa de estudo afastada onde pudesse dedicar seus dias à Torá e ao serviço divino. Logo o santo celibato Shelita descobriu uma pequena sinagoga de madeira em uma vila rural distante. Ele pediu permissão ao caseiro para comer, dormir e beber naquele lugar, que também servia de casa de estudo para a vila, e prometeu que não incomodaria ninguém. O santo celibato se sentava num canto em silêncio, estudando dia e noite sem interrupções. Ele mal saía da casa de estudos e limitou sua alimentação a alguns pedaços secos de pão. Negando a si mesmo qualquer resquício de prazer físico, ele tomava água da pia e dormia em um banco de madeira. Dias, meses e anos se passaram até o fatídico dia em que o caseiro encontrou o santo celibato Shelita sem vida no chão da sinagoga. Toda a vila acompanhou o santo celibato Shelita ao seu local de descanso final. Não havia palavras adequadas para expressar sua santidade e ascetismo. Todos os moradores tinham certeza de que um indivíduo assim, totalmente afastado de qualquer coisa mundana, deveria ser um grande tzadik. O santo celibato concordava com os moradores da vila e achava que era um tzadik de méritos elevados.
Ele estava seguro de que sua alma, quando ascendesse ao tribunal celeste, seria recebida por um distinto grupo de grandes tzadikim tocando lira, acompanhado por um coral de anjos cantando em harmonia. Ele tinha certeza de que eles o levariam ao seu legítimo posto abaixo do trono celeste, que o aqueceria sob a luz sublime da presença divina. O santo celibato ficou terrivelmente decepcionado. Não havia almas de grandes tzadikim para recebê-lo. Ele não ouviu nenhum anjo tocando música em sua homenagem. Tudo o que viu foram imagens de seus pais e ancestrais entristecidos. Sem demora, ele foi conduzido ao tribunal celeste, onde ficou diante de tzadikim com olhares recriminadores. O juiz abriu um grande livro, a história da vida do santo celibato Shelita, examinou todas as suas mitzvot e o chamou por seu primeiro nome, ignorando o honrado título de santo celibato Shelita. O juiz disse: Ioski, você estudou bastante Torá, rezou, recitou as bênçãos necessárias, colocou tefilim diariamente e usou tsit. Cumpriu o Shabá e as festas e jejuou até mais que o exigido. Você fez um bom trabalho ao cumprir as mitzvot. Mas há um problema com todas as suas boas ações: você não cumpriu a missão que deveria ter completado no mundo físico. Você estudou Torá, mas não aplicou o que aprendeu. Se tivesse se casado, teria visto como estava longe do verdadeiro cumprimento da Torá, pois teria que se esforçar muito mais para cumprir cada mitzvah. Com um olhar punitivo sobre a espantada alma do santo celibato Shelita, o juiz adicionou: você não sabia que todo o propósito do estudo da Torá é adquirir emuna? O nível de emuna que você alcançou é extremamente inadequado. Se você tivesse se casado, teria de passar por uma longa lista de testes e atribulações com sua esposa. Quando ela o impedisse de estudar Torá com suas várias exigências, você não passaria nos testes. Quando ela o diminuísse ou repreendesse, você mancharia sua alma com raiva e reclamações. Só assim você veria o estado real da sua emunze. Você pensa que confia em Hashem, mas se tivesse passado pelo desafio de sustentar mulher e filhos, veria como essa confiança é frágil. Sempre que tivesse um problema, você afundaria em depressão e desespero. As acusações ficavam mais sérias a cada minuto e o juiz ainda não havia terminado seu discurso contra o santo celibato Shelita. No minuto em que ganhasse algum dinheiro, desenvolveria cobiça. Então, você abandonaria a Torá em busca de mais dinheiro. Confiança em Hashem? Você estava longe disso. Paciência? Você nunca recebeu um teste sequer de paciência. Na verdade, o seu interior é repleto de raiva e impaciência. Boa personalidade? Se você tivesse se casado, saberia o quanto precisava melhorar, pois nunca teve de ceder a outra pessoa. Felicidade? Talvez você se veja como um homem feliz, mas se tivesse se casado, veria como estava longe da verdadeira felicidade. E mais, saberia como seria difícil fazer sua mulher feliz tendo que escutar todas as suas exigências, reclamações e problemas. Além disso, se o desejo de Hashem fosse o cumprimento apenas das mitzvot entre Deus e o homem, ele não teria mandado sua alma para o baixo mundo material. Sua missão aí embaixo era conhecer Hashem. Isso só é possível no mundo material se o homem é casado e passa por todos os importantes testes e atribulações. O tribunal conclui, após a análise de todos os fatos da sua vida, que você fracassou em cumprir a maior parte das mitzvot entre o homem e seu próximo. Você nunca se doou a alguém, nunca sacrificou nada por ninguém, nem abdicou de seus desejos por outra pessoa. Você não tem ideia do que seja compromisso. Você não fez nada para erradicar, ou ao menos diminuir, seu egoísmo inato. O juiz e os integrantes do tribunal mostraram a Ioski que ele havia fracassado miseravelmente. Ele ficou diante do tribunal enquanto os fogos da humilhação lhe queimavam a alma. Ele não havia completado seu tikkun e foi forçado a perceber que, por não ter se casado, não havia entendido qual era sua missão no mundo. Se ao menos ele tivesse se casado e tentado construir uma família em uma casa com Shalom Bait. O sábio elevado e pilar de compaixão Shelita.
O sábio elevado e pilar de compaixão Shelita começou a vida como uma criança de notável talento, personalidade maravilhosa e mente afiada. Era conhecido na cidade como gênio e teve a sorte de se casar com a filha de uma das famílias mais proeminentes da área. O sábio desenvolveu suas aptidões ao máximo e estudou Torá com perseverança excepcional. Apesar de seu nível elevado, ele nunca deixou de dedicar um tempo para ensinar Torá aos simples trabalhadores da cidade. Ninguém era igual a ele com relação a projetos de caridade. Ele emprestava dinheiro aos pobres ou os ajudava a conseguir empréstimos de outras fontes. Ele conseguia refeições para viúvas e órfãos. Rapidamente, tornou-se um líder público que todos amavam e admiravam. Até mesmo os líderes espirituais da geração se tornaram amigos do sábio elevado e pilar de compaixão Shelita. Mas o sábio tinha um pequeno defeito em seu impressionante currículo. A esposa, ela não o respeitava nem admirava. Ao contrário, ela constantemente reclamava dele com profundo desprezo. Muitas vezes o sábio chegava da rua tarde da noite e encontrava a mulher amarga e brava, a ponto de explodir. Ele tentava ignorar esse lado desagradável da vida e, por isso, passava pouco tempo em casa. O sábio considerava as reclamações da mulher como resultado de seu caráter imperfeito e de seu fraco cumprimento da Torá. Ela obviamente não reconhecia os méritos de um sábio da Torá e não o respeitava adequadamente. Ela sempre o aborrecia com exigências insignificantes e acusações sem fundamento. Ele sempre se esforçou para lhe dar o dinheiro de que ela precisava, mas o fazia de má vontade. O casamento não passava de um tormento sem fim. Em vez de discutir com a mulher, ele preferia ficar distante. Até mesmo no Shabá e nas festas ele sempre tinha uma obrigação agendada, como uma palestra de Torá para ministrar. Em vez de apodrecer em casa, ele preferia dedicar seu tempo à Torá e a ações de caridade em outros lugares. A vida seguiu seu curso e o dia final do sábio elevado e pilar de compaixão Shelita também chegou. O carro que costumava percorrer a vizinhança anunciando emergências ou a morte de um tessadik anunciou em tom de luto: a arca sagrada foi capturada. A escuridão prevaleceu sobre os anjos sagrados. O funeral do mestre da Torá e da benevolência, o santo sábio elevado e pilar de compaixão Shelita, terá início às 2 da tarde e será na grande sessão rabínica do cemitério Monte Tranquilo. Israel deve ficar de luto pela perda dessa alma tão virtuosa. Milhares de pessoas acompanharam o sábio ao seu local de descanso eterno. 2 dúzias de policiais conduziram o trânsito. Os luminares espirituais da cidade louvaram o sábio, sem economizar elogios. Milhares de estudantes de yeshiva choraram. As calçadas estavam lotadas de mulheres em prantos. Deitado no meio, consciente de tudo o que se passava à sua volta, o sábio estava presunçosamente orgulhoso. Um funeral assim só acontece uma vez a cada década. Quando o sábio atravessou o limiar do mundo físico, um pelotão de anjos acusadores com cacetetes de ferro e fogo e uniformes pretos o agarraram e o jogaram, sem muita gentileza, no tribunal celeste. O sábio elevado e pilar de compaixão reclamou sobre o tratamento, gritando que havia um engano. Ele tinha certeza de que receberia a mesma honra e prestígio que recebia Iá embaixo. Era o começo de um bruto despertar. O julgamento começou. Os membros do tribunal passaram rapidamente pelas mitzvot do sábio, com indiferença. Quando chegaram ao final da lista e viram o assunto em negrito e sublinhado casamento, seus semblantes mudaram de maneira assustadora. A fúria do juiz crescia à medida que ele contava o número de vezes que a esposa do sábio havia chorado. Os outros juízes se impressionaram com a medida do volume de suas lágrimas. Os promotores se aproximaram da bancada com fotos de sonograma de seu coração, sangrando e partido, mostrando milhares de cicatrizes de solidão, humilhação e insulto. Eles pediram que o chefe de segurança diminuísse as luzes do Tribunal Celeste e então projetaram um vídeo em tela grande da esposa sozinha na mesa de Shabá, enquanto ninguém apreciava suas chalas frescas e iguarias preparadas com tanto empenho para o ingrato que não via a hora de escapar da mesa.
O filme mostrou sua alma faminta, nunca um obrigado, um presente, uma boa palavra. Era um exemplo gritante das prioridades trocadas do sábio. O juiz ignorou os títulos fictícios de honra do mundo material e se dirigiu ao réu por seu primeiro nome. Em suma, ele declarou: Bentzi, embora você tenha estudado bastante Torá e feito muita caridade, você não completou sua tarefa nem conseguiu seu tikkun, a retificação de sua alma. Você foi egoísta, preocupado apenas consigo mesmo, com seu prestígio e sucesso. Todo o seu aprendizado foi para o outro lado, dando forças para o mal no mundo. Seus atos de caridade não podem redimir seus pecados, pois caridade começa em casa. Se não há caridade dentro de casa, toda a caridade feita do lado de fora fica incompleta. Você deveria ter direcionado sua compaixão, em primeiro lugar, à sua mulher, pois ela literalmente era parte da sua própria carne. Você deu a estranhos, mas ignorava a própria esposa. Isso prova que você não era caridoso, apenas buscava prestígio. Você tinha paciência para ouvir problemas de estranhos por horas, mas nunca tinha nem 2 minutos para escutar sua esposa. Ela era uma perda de tempo. Você fez discursos ridículos sobre sua visão distorcida de casamento e deu a seus estudantes o pior conselho conjugal que pode existir. Por causa da sua influência negativa, eles também se tornaram maridos tão ruins como você. Mesmo com todo o seu estudo, você não entendeu que o principal teste da vida é viver em paz e harmonia com a esposa. Você considerava um obstáculo irritante a maravilhosa mitzvah que um marido deve fazer para a mulher. Você desprezou a verdadeira benevolência. Com um dedo acusador, o juiz disse: se você tivesse investido em sua Shalom Bait, teria descoberto como está longe da Torá e de seus valores. A Torá está direcionada a nos levar à Emuna. A sua falta de Emuna mostra que você nunca aprendeu Torá de verdade. Hashem lhe deu tanta inteligência, mas você não entendeu que quando sua mulher tentava falar com você, Hashem tentava falar com você. Quando ela implorava para que você ficasse um pouco em casa, Hashem implorava para que você ficasse um pouco em casa. Hashem falava pelas cordas vocais dela. Ao ignorar sua mulher, você, em sua arrogância, ignorava Hashem. A Torá devia tê-lo levado à humildade. Desprezar a mulher é um ato de um homem humilde? A verdadeira compaixão está no coração, então por que o seu coração era tão frio e desapiedado com sua esposa? Você não tinha compaixão verdadeira. Por que você deu tudo a estranhos, não deixando nada, nem mesmo 1 minuto, para a própria esposa? Você trocou alguma fralda? Ofereceu para ficar acordado tarde da noite e consolar um filho doente? Ela fez tudo isso. A vergonha de Bentzi era enorme ao compreender como ele havia desperdiçado uma vida inteira ignorando a principal mitzvah do homem, Shalom Bait, paz no lar. As duas parábolas apresentadas descrevem os modelos pelos quais o público em geral tem um grande apreço. Apesar de suas aparentes conquistas, essas duas pessoas não completaram sua tarefa principal, a de viver em paz com a esposa. Sem isso, as outras realizações perdem o valor. Para o tribunal celeste, esses homens, que parecem ser tão justos, não chegam nem perto de um simples e modesto marido que conseguiu construir um lar de paz e harmonia conjugal. O verdadeiro propósito. O Rebbe Nachman de Breslav ensina, Likutei Moharan II, 37, que o verdadeiro propósito do homem é servir Hashem e seguir em seus caminhos. Isso nos permite reconhecer Hashem e tentar conhecê-lo. Não se deve ter nenhuma outra intenção no serviço a Hashem além do cumprimento de sua vontade. Como o nosso propósito na Terra é conhecer Hashem, devemos saber que não é possível conhecê-lo sem passarmos no teste conhecido como Shalom Bait. Portanto, Shalom Bait é a principal maneira de realizarmos nosso verdadeiro propósito. Para conseguir a verdadeira paz no lar, devemos nos esforçar para alcançar Emuna e humildade, os dois valores mais importantes no serviço a Hashem. Se conseguimos Emuna e humildade, alcançamos também a retificação da alma, nossa missão particular neste mundo. Assim, tentar construir um casamento de sucesso e Shalom Bait é a chave para o aperfeiçoamento pessoal e para a realização do nosso verdadeiro propósito na vida. A prática faz a perfeição.
Caro leitor, por favor não pense que uma única leitura deste livro irá revolucionar seu casamento. Cada capítulo e cada princípio devem ser estudados e revisados várias vezes até que se tornem uma segunda natureza. Segundo alguns dos principais tzadikim desta geração, os julgamentos severos e suas manifestações, doenças, brigas, dificuldades financeiras etc., são frequentemente o resultado do sofrimento de uma mulher causado pelo desprezo e desrespeito de seu marido. Quanto mais o homem investe em Shalom Bait, mais ele invoca bênçãos divinas em sua vida. Que este livro seja seu companheiro. Ao implementar, ou tentar implementar cada ensinamento, você estará fazendo a si mesmo o maior favor do mundo.